pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre avaliação. A avaliação tem 4 objetivos primários, que é determinar as necessidades comunicativas do indivíduo com baixa ou nenhuma fala funcional, ampliar ou manter as oportunidades individuais nas participações e interações comunicativas, monitorar as mudanças individuais e medir e avaliar os efeitos da intervenção. Gente, isso é muito importante, Eu sempre falo que tão importante quanto fazer uma boa avaliação para a gente fazer o processo de introdução da comunicação alternativa é a reavaliação. Reavaliar é muito importante. Tanto para que você possa mensurar a sua intervenção, saber o que está dando certo, o que não deu certo ainda, o que precisa ser melhorado, ou o que está faltando dentro do sistema de comunicação. Então, eu sugiro que vocês determinem um tempo para fazer essa reavaliação. Eu aqui, com os meus pacientes, eu determino 3 meses para fazer essa reavaliação. Tem pessoas que utilizam 6 meses ou até um ano para fazer essa avaliação. Eu recomendo de 3 a 6 meses para que vocês façam a reavaliação. 1 ano eu acho que é muito tempo para que a gente tenha objetivos, já consiga mensurar a nossa intervenção. E quanto antes a gente reavaliar, a gente consegue traçar uma nova rota e definir mais objetivos, ou adequar aquilo que ainda não está dando certo. Para fazer essa avaliação, eu trouxe para vocês um protocolo que chama Matriz de Comunicação. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. A Matriz de Comunicação, ela foi criada pela Charity Holland. Ela levou cerca de 20 anos para chegar nessa ferramenta que avalia tanto as razões pelas quais as pessoas se comunicam e quais comportamentos utilizados para se comunicar. É uma ferramenta gratuita, eu vou ensinar para vocês tanto a aplicação em papel, que é o protocolo que está disponível aqui dentro dos materiais complementares, quanto a aplicação online. Eu sempre faço a aplicação online, porque através da aplicação online a gente consegue um gráfico. E esse gráfico é o retrato real de como que é a comunicação desse indivíduo que você está avaliando hoje, Quais comportamentos que ele utiliza. E a gente consegue ter isso em números, para quantificar e colocar dentro das nossas metas de intervenção, ou até mesmo dentro de um relatório. Eu acho muito interessante e sugiro que vocês também façam isso. Alguns pontos importantes aqui com relação à matriz, A matriz ela está organizada baseada em 4 razões principais pelas quais as pessoas se comunicam, que é rejeitar coisas que não queremos, obter coisas que queremos, interagir socialmente e dar e trocar informações. E é dividida em subitens dentro dessas grandes principais razões. O primeiro que nós vamos ver lá na matriz é o rejeitar, Vocês viram na aula anterior sobre funções de comunicação que rejeitar é uma função muito importante para nós, em termos de comunicação. Então, dentro do rejeitar, o que nós vamos avaliar por meio da matriz? Se o indivíduo que você está avaliando expressa incômodo, se ele faz protesto, se ele faz negação. Dentro de obter, o que nós vamos conseguir avaliar? Se esse indivíduo expressa comodidade, se ele pede para continuar uma ação, se ele pede para obter mais de algo, se ele pede mais de uma ação, alguma coisa específica, se ele escolhe e pede objetos novos, se ele pede objetos que estão ausentes, isso tudo é dentro de obter. A gente vai ter um campo separado para cada uma dessas sub-áreas que eu citei aqui para vocês. Dentro da parte social, nós vamos avaliar se o indivíduo expressa interesse pelas outras pessoas, se ele chama atenção, se ele mostra afeto, se ele cumprimenta as pessoas, se oferece ou compartilha coisas, se ele dirige a sua atenção para algo que ele está interessado, se ele usa formas sociais educadas. Isso tudo dentro da parte social, que é uma grande área ali, uma função de comunicação muito importante. Dentro de informação, nós vamos avaliar se esse indivíduo responde a perguntas de sim e não, se ele faz perguntas, se ele nomeia coisas ou pessoas e se faz comentários. Então, a matriz ela é organizada e dividida dessa forma. As principais razões que nos movem a ter qualquer tipo de interação, qualquer intenção de comunicar, dentro dessas funções de comunicação que eu acabei de citar aqui para você. E os comportamentos que a gente utiliza para comunicar, São 9 tipos de comportamentos comunicativos que nós vamos avaliar.
O primeiro deles é movimentos corporais. Dentro de movimentos corporais, vocês vão ver comigo lá no site, né, dentro da matriz, existem vários tipos de movimentos corporais para a gente marcar lá, caso a criança que você está avaliando, o indivíduo que você está avaliando, utilize. Só lembrando que a matriz ela pode ser aplicada para pessoas de qualquer idade, desde que esteja nas etapas iniciais da comunicação. O que eu considero etapas iniciais da comunicação? Quando o indivíduo ainda não forma frases, né? Combina 2 ou mais símbolos. Mas se ele fizer isso apenas para pedir, por exemplo, aquela criança que consegue pedir coisas, pode ser através da linguagem, através da fala mesmo. E ela pede, eu quero biscoito, eu quero chapeuzinho vermelho, eu quero pegar o bolha de sabão. Mas quando ela vai recusar interagir socialmente ou para as outras funções de comunicação que vocês já conhecem, ela não consegue fazer isso através da fala e ela recorre a esses comportamentos comunicativos que a gente vai ver aqui, ela ainda está nas etapas de comunicação para algumas funções, né? Ela está nas etapas iniciais da comunicação para algumas funções comunicativas. Então, eu posso também aplicar a matriz nesses casos, né? Se nós estivéssemos avaliando desenvolvimento típico, a matriz de comunicação abrange de 0 a 2 anos de idade, porque aos 2 anos de idade a criança já começa a formar frases, né? Então, ela já está no nível 7 de comunicação. A matriz ela é dividida do nível 1 ao nível 7, né? Então, são 7 níveis de comunicação, 9 tipos de comportamentos comunicativos e 4 grandes funções de comunicação. O segundo comportamento comunicativo que vai aparecer para a gente é os primeiros sons, que pode ser um balbucio, pode ser um som que esse indivíduo utiliza como função de comunicação, as expressões faciais, contato visual, os gestos simples, gestos convencionais e vocalizações, os símbolos concretos. Lembra que eu já contei para vocês o que é um símbolo concreto? Que são aqueles que se parecem fisicamente com aquilo que representam. Símbolos abstratos e a linguagem. Esse tipo de comportamento comunicativo, né, que entra aqui a linguagem, seria a combinação de 2 ou mais símbolos para comunicar, que é o nível 7 aqui também dos nossos níveis de comunicação. Então, no nível 1, o que eu vou observar nas características de uma pessoa que está no nível 1 de comunicação, né? Que é o comportamento pré-intencional. Aquele comportamento que esse indivíduo apresenta, né, que essa criança apresenta, não está sob o controle dela. Ela utiliza determinados comportamentos, mas ainda não é com função de comunicar, não é com função de manipular o seu meio. Ela chora, ela sorri, ela demonstra um sorriso, né? Uma expressão de satisfação ou de recusa, né? Mas ela não faz isso de forma intencional, ela ainda não utiliza esses comportamentos comunicativos com intenção de comunicar. Ela chora porque ela sabe chorar, né? Então, pensando nisso, esse nível de comunicação dentro do desenvolvimento típico seria de 0 a 3 meses de idade. No nível 2 é comportamento intencional. Nesse nível, os comportamentos que a criança apresenta já está sob o controle dela, mas ela ainda não utiliza com a intenção de comunicar. Ela sabe que ela consegue chorar e ela tem esse controle para o choro, para o sorriso e tudo, mas ela ainda não utiliza com a intenção plena de se comunicar. Esses comportamentos que ela faz, né, que ela apresenta, tem que ser interpretado por outras pessoas, né? Geralmente os pais, os familiares, as pessoas que têm mais contato com essa pessoa. Então, se ela chora, a mãe interpreta que aquele choro naquela determinada situação quer dizer que ele está com fome, quer dizer que ele quer comer. Então, ela vai lá e oferta comida. Então, os comportamentos que ela apresenta já têm uma intencionalidade. Então, os comportamentos que essa pessoa apresenta já está sob o controle dela, mas precisa ser interpretado por outras pessoas. No nível 3, que é o comportamento não convencional, né? Muitas crianças que a gente vai avaliar vai estar justamente aqui nesse nível 3, que é quando eu tenho controle sobre o meu comportamento e eu utilizo com função de comunicar, mas esse comportamento não é um comportamento convencional, né? É o famoso comportamento inadequado, comportamentos disruptivos. Mas como eu já disse aqui para vocês várias vezes, todo comportamento é comunicação, não tem como a gente separar essas duas coisas. E é considerado não convencional porque não é socialmente aceito, né? A criança
se morder para se comunicar, bater a cabeça para comunicar, não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, ou que seja uma forma funcional de comunicação. Por isso que a gente vai pensar em comunicação alternativa para esses indivíduos, para trazer a comunicação para eles de uma forma simbólica e muito mais funcional do que utilizar o próprio corpo. No nível 4 de comunicação, nós vamos ter a comunicação convencional, que é quando nós vamos utilizar gestos, né, expressões convencionais, e isso de forma intencional. Então eu posso fazer o não com a cabeça de forma intencional, o sim, eu posso usar movimentos e gestos, né, com as mãos, com os braços, estender os braços para pedir um abraço. Isso tudo são gestos convencionais, que todo mundo compreende, né? Que a maioria das pessoas compreende esses gestos convencionais. E aqui a gente tem a intencionalidade de comunicar. Eu faço esses gestos com a intenção de transmitir uma mensagem. E a pessoa que está do outro lado, o meu interlocutor, recebe e compreende essa mensagem, porque são gestos convencionais, né? Já é uma comunicação convencional. Dentro do desenvolvimento típico, isso seria dos 12 aos 18 meses de idade. No nível 5, nós vamos ter os símbolos concretos. O que seriam esses símbolos concretos? Que é quando o indivíduo utiliza os símbolos que se parecem fisicamente com aquilo que representa. Lembra do exemplo da banana? Então eu posso utilizar a foto da banana para fazer pedidos. Eu posso usar a foto da minha mãe para solicitar a presença da mãe ou fazer algum comentário sobre a mãe. No nível 6 é os símbolos abstratos. Aqui não trouxe um paralelo com o desenvolvimento típico, porque geralmente as crianças pulam desse nível 4, né, para o nível 6, que seria a utilização de símbolos abstratos, que é a fala, né? Então a nossa fala entra aqui como um símbolo abstrato. Isso geralmente ocorre dos 12 aos 24 meses, dentro do desenvolvimento típico, que é quando a criança começa a falar palavras que são compreensíveis pela maioria das pessoas, né? Isso se torna mais consolidado por volta de 1 ano e 8 meses, quando as palavras se tornam mais compreensíveis pela maioria dos ouvintes. No nível 7 de comunicação, que é linguagem, os símbolos, sejam eles concretos ou abstratos, são combinados de 2 a 3. Então, quando eu formo uma frase com 2 a 3 elementos, eu já estou no nível 7 de linguagem. Então, vocês perceberam que a gente consegue chegar nesse nível 7, tanto através da fala ou através de combinação dos símbolos. E dentro do desenvolvimento típico, isso ocorre por volta dos 2 anos de idade. Aos 2 anos de idade, as crianças com desenvolvimento típico já são capazes de formar frases, né? Como que a gente vai preencher a matriz? Gente, tem 2 formas de preencher a matriz, né? 2 opções para a gente marcar lá, que é emergente e dominado. Emergente, vocês vão marcar sempre que aquele indivíduo que você está avaliando faz aquele comportamento, mas é de forma inconsistente. Ele faz só quando é solicitado. O exemplo do tchau. Eu uso muito esse exemplo porque ele é muito nítido, né? Quando a gente vê. Você está saindo com a criança, você fala, dá tchau pra tia, dá tchau pra tia Valéria. E a criança vai dar tchau. Mas ela não faz isso de forma intencional. Ela sempre precisa ser lembrada ou solicitada para que ela faça essa função comunicativa, né? Que é saudar e despedir-se. Ou ela faz isso em contexto determinado ou com pessoas determinadas. É aquela história, né? Só faz em casa, eu só vi acontecer na terapia, só faz isso na escola. Então é um comportamento que não foi generalizado ainda. É um comportamento comunicativo que ele ainda não usa de forma dominada em todos os ambientes. E esses comportamentos a gente vai colocar lá no nosso plano de intervenção, né? E a gente vai marcar como dominado se aquele comportamento que você está avaliando é feito de forma independente a maior parte do tempo ou quando surge a oportunidade, e se ele faz isso com um número de contextos diferentes ou com pessoas diferentes. Então é dominado. É aquela forma predominante que o indivíduo tem de se comunicar. A outra opção que vai aparecer para a gente no protocolo é não usa. Então, se ele não usa nenhuma dessas opções que você está avaliando, você não marca nada ou marca não usa se você estiver aplicando em papel. Então, aqui eu vou começar mostrando para vocês como é a versão impressa, né? A versão que vocês podem imprimir e utilizar aí para fazer a avaliação. Aqui na capa está escrito Matriz de Comunicação Especial para Pais, né? A Charity Ronald, que é a autora da matriz, ela disponibilizou, né, a matriz de comunicação para que fosse traduzida em outros idiomas, né, principalmente para a América Latina. Então, primeiro ela foi traduzida em espanhol, do espanhol ela foi traduzida para o português. Então, vai ter várias palavrinhas que vocês vão perceber que são palavras diferentes ou que pode ter
um significado diferente. E essa versão para pais foi que ela disponibilizou. Mas como a avaliação eu sugiro que vocês façam com os pais, né, com os cuidadores, com a família, porque vai ter várias situações comunicativas aqui que dentro de um ambiente, por exemplo, de uma clínica, de um consultório, você não vai conseguir observar todas essas funções de comunicação. Então, sugiro fortemente que vocês tragam os pais, né, os cuidadores, para fazer essa avaliação junto com você, né? Que eles respondam à matriz de comunicação. Você pode fazer isso em forma de entrevista mesmo, né? Dando os exemplos, pegando cada área, cada perguntinha que aparece dentro da matriz e direcionar ela para os pais e anotar aqueles comportamentos comunicativos que eles relatarem que o indivíduo, que a criança que você está avaliando apresenta para cada função de comunicação. Então, aqui na versão dos pais, né, a versão impressa da matriz que vocês podem imprimir, é um protocolo bem extenso, né, por isso que eu gosto também de aplicar online, não tem necessariamente a necessidade de fazer a aplicação dela em papel, você pode abrir o computador e fazer diretamente no site, vou mostrar para vocês como que faz. Então, passando aqui, ela tem, com relação à matriz, explicando detalhadamente o que compõe a matriz, cada tópico que ela apresenta. Então, o protocolo ele é extenso justamente por causa disso, porque ele traz também essas informações sobre o que é a matriz, cada nível cada nível de comunicação e as orientações de como preencher, né? Qual que é o público que a gente vai avaliar por meio da matriz. Os 7 níveis aqui de comunicação. Como começar então? Qual foi a orientação da Charity Holland, que é a criadora dessa ferramenta? Você vem aqui nessa primeira parte, vamos começar, escolhe uma das 4 afirmações seguintes para melhor descrever as habilidades comunicativas do seu filho, né, daquele indivíduo que você está avaliando. Então aqui ela tem 4 áreas para a gente escolher qual área que eu vou começar. Aqui a gente vai chamar de sessão, no papel a gente vai chamar de afirmações, né? Então você vem aqui, escolhe uma dessas 4 áreas, dessas 4 sessões para você iniciar a aplicação. Por exemplo, eu venho aqui na letra A e leio isso para a família, que vai responder à minha avaliação, né? Parece que meu filho ainda não tem controle real sobre o seu corpo. A única maneira que eu tenho para saber que ele quer algo é porque ele se queixa ou choraminga quando está desconfortável ou incomodado e sorri, faz ruídos, né, faz barulhos, ou se acalma quando está contente ou cômodo, né, quando está confortável. Se você escolher essa afirmação, você vai para a seção A. Então, a matriz, ela tem essa primeira parte aqui, A, B, C e C, ou a continuação da C aqui, né, para direcionar para a gente qual seção que eu vou aplicar. Então, eu não preciso aplicar a matriz toda, eu posso escolher a seção que melhor cabe às características comunicativas dessa pessoa que eu estou avaliando. Eu venho aqui na seção B, por exemplo, meu filho tem controle sobre os seus comportamentos, mas não os usa para se comunicar comigo. É aquela criança que ela já sabe que os comportamentos que ela apresenta, né, os comportamentos comunicativos que ela tem função de comunicação, mas ela sempre tenta fazer as coisas sozinha, né? Se fica sem algo para comer, ela vai lá, tenta pegar sozinho. Se ela não conseguir, aí ela vem até você para fazer o pedido. Se você está avaliando uma pessoa que está aqui nesse nível, na seção B, você vai marcar aqui o B e vai lá na seção B para iniciar a sua aplicação. Aqui, ó. Seção B. Então, eu venho aqui, leio as instruções para a seção B. A marcação é da forma que eu falei para vocês, é emergente ou dominado. E eu vou marcar um tracinho no papel para emergente. Eu faço um tracinho se esse comportamento que eu estou avaliando dentro das funções, da função que é protesto, ele apresenta esses comportamentos aqui, que é movimentos corporais, primeiros sons, expressões faciais. Isso é feito de forma emergente, por exemplo, ele movimenta a cabeça, mas isso é só de vez em quando, só em determinada situação. Então eu vou colocar um tracinho. Se ele faz esse comportamento comunicativo a maioria das vezes, ou sempre que surge a oportunidade, né, a principal forma que ele tem de se comunicar, eu vou fazer um X. Então, essa é a orientação para a gente fazer a marcação e a avaliação aqui
no papel. Então, você não precisa aplicar toda a matriz. Essa primeira página do Vamos Começar é que vai direcionar se você vai começar da seção A, da seção B ou da seção C. Ou a continuação aqui da C, né? Meu filho tenta fazer com que eu saiba o que ele quer. E usa algum tipo de linguagem, né? Ou comunicação simbólica, como fala, palavra escrita, o braille, símbolos de imagem, símbolos tridimensionais, língua de sinais. E aí, quando ele utiliza esses símbolos, já está claro que ele entende o que significa, né? Então, é uma criança que, se eu estivesse avaliando, se eu estivesse conversando com a família, é aquela criança que eles vão descrever como que tem alguma fala algumas palavrinhas, mas só fala basicamente substantivo. Ele gosta muito de animais, só fala o nome dos animais. Ele não fala, eu quero ver a música do Seu Lobato, eu quero escutar a música do Seu Lobato. Não, ele fala Seu Lobato. Pegar a vaquinha ou simplesmente a vaquinha. É aquela pessoa que fala muitas palavras, já tem um vocabulário até amplo, mas é um vocabulário que contém muitos substantivos, né? Aquilo que ele encontra no dia a dia. As palavras essenciais, o pegar, o mais, o espero, o acabou, às vezes ele não utiliza. Mas essas palavras ele já utiliza aqui com função de comunicação, ele sabe o significado dessas palavras e ele usa também para se comunicar. Além disso, ele pode usar a fala e outros comportamentos também. Por isso que a matriz ela é dividida, né? Ela selecionou para a gente 9 tipos de comportamentos. O nosso indivíduo ele pode usar todos os comportamentos que estão descritos na matriz, né? Desde movimentos corporais até a utilização de fala. Outros vão estar no nível 7 para determinadas funções de comunicação e vai estar no nível 3 para outras funções de comunicação, porque na hora de recusar ou interagir socialmente, ele usa comportamentos não convencionais. Então, a matriz, ela não é linear, né? Vocês vão ver isso quando a gente entrar aqui no site, vou mostrar alguns exemplos de aplicações minhas, para vocês entenderem que a matriz ela não é linear. Nossa comunicação não é linear. E se eu estou avaliando um indivíduo com necessidades complexas de comunicação, ele pode estar em vários níveis ao mesmo tempo. E aqui no site vocês vão ver algumas funções. Primeira coisa importante que vocês precisam saber aqui, né? É nesse link que vocês vão entrar. Dentro do protocolo é só clicar nesse link que vocês serão direcionados para o site. Vou deixar aqui na plataforma também um link para que vocês consigam acessar essa versão digital da matriz de comunicação, né? Fazer a aplicação diretamente aqui no site. O site ele ainda não tem dentro do seu idioma o português. O que a gente pode fazer então para fazer a aplicação em português? Você entra pelo Google Chrome e deixa o Chrome traduzir para você, né? Se você tiver esse ícone aqui no seu computador, ele traduz, né, automaticamente as páginas da internet. Então é isso que eu faço aqui para ficar em português, por isso que vocês estão lendo em português. Mas o idioma aqui do site é inglês mesmo, a gente ainda não tem uma versão em português para o site. Tem outras línguas aqui também que a gente pode utilizar. Primeira coisa que vocês vão fazer é o cadastro. Vocês vão entrar aqui, cadastrar. Vão criar o cadastro de vocês. O cadastro é super simples, 5 minutinhos vocês já fazem o cadastro. São poucos dados que eles pedem para fazer esse cadastro. Até o ano passado, até fevereiro do ano passado, não era cobrado nada para a gente utilizar essa ferramenta. Você podia aplicar infinitas avaliações aqui que não era cobrado nada. De fevereiro do ano passado para cá, ele começou a cobrar uma taxa, que é $1 por aplicação, para você ter todas as funcionalidades do site. Mas ainda continua sendo uma ferramenta gratuita. Se você entrar na versão de teste, você consegue aplicar ela todinha. E assim que você faz o cadastro, você tem direito a 5 aplicações. Então, se eu fizer o meu cadastro hoje, eu posso aplicar 5 matrizes, fazer 5 avaliações que nada vai ser cobrado. Você não precisa colocar cartão de crédito, nem um dado bancário quando você faz o seu cadastro aqui no site. Então, você pode fazer o cadastro e iniciar suas aplicações. Se você estiver avaliando uma única criança, faz o cadastro. Quando você for reavaliar, você vai usar o segundo crédito, né? E ainda vai sobrar 3 créditos para você reavaliar essa criança. Se você trabalha numa clínica e tem muitas crianças para avaliar e você não pretende investir agora, né, você não quer colocar créditos, você pode utilizar ou mais um e-mail para fazer esse cadastro e ter as 5 avaliações gratuitas, ou
pedir para que a família, né, daquele usuário que você vai avaliar, crie esse cadastro, porque dentro desse e-mail que a família vai criar para que você faça a avaliação, você vai aplicar 5. Então você consegue avaliar, reavaliar, avaliar novamente aquele indivíduo. Fica um cadastro exclusivo para ele, né? Então é uma opção. Mas se for o caso, eu sugiro vocês também a inserir o crédito, né? Inserir os créditos aqui, para apoiar a plataforma, que ela é super bacana, tem várias ferramentas aqui que vão nos ajudar muito, tanto para construir o raciocínio clínico, né? Quanto o quadro, que já é muito rico para a gente extrair as informações e ter um norte de saber qual o meu ponto de partida e o que eu espero encontrar na minha reavaliação. Então, eu sugiro que vocês insiram os créditos. Se não for possível, utilize essas funções, né, essas opções que eu citei aqui para vocês. Aqui no site, para a gente iniciar a nossa avaliação, depois que você foi lá, fez seu cadastro, fez o login, entrou no site, nós vamos vir aqui, ó, iniciar uma nova avaliação. Você clica em iniciar, avaliar um novo indivíduo. E aí você vai adicionar os dados da criança, né, dessa pessoa que você está fazendo a avaliação. É como se fosse uma anamnese mesmo. Então tem vários campos aqui para a gente preencher com identificação pessoal, né, que é o nome, o diagnóstico, qual que é a sua relação com essa pessoa que você está avaliando, né? Talvez você é o familiar mesmo que vai fazer essa aplicação, o professor, o fonoaudiólogo, outros profissionais também podem utilizar essa ferramenta, não é uma ferramenta exclusiva para ser utilizada por fonoaudiólogos, outros profissionais também podem utilizar. E aí você preenche todos esses dados aqui, tem que preencher tudo, tá, gente? Porque senão ele não vai abrir os dados, também não vai ficar salvo. Para ficar salvo, eu tenho que fazer todo esse processo aqui. Clico em enviar e ele já vai me direcionar para a aplicação do site. Eu não vou fazer esse caminho com vocês. Eu vou lá e vou aplicar uma de teste. Não vou gastar meus créditos, né, gente? Então, eu venho aqui, em teste. Ele está me informando que se eu fizer essa versão de teste, os dados, né, da minha avaliação não vão ficar salvos. Eu fechei aqui, perdi todos os dados. Eu posso fazer a aplicação em papel e vir aqui e aplicar a versão em teste também para que eu tenha aquele quadro e esse quadro eu vou utilizar tanto dentro do meu plano de intervenção ou anexar a ficha do meu paciente ou até mesmo colocar dentro de um relatório, né? Eu acho interessante quando colocamos ele dentro de um relatório, a gente descreve que é a matriz que foi avaliado, quais os comportamentos comunicativos que esse indivíduo que você está avaliando apresenta. Eu acho que isso dá muito mais clareza para todos os outros profissionais da equipe que vai ter contato com aquela criança, né? E com o seu relatório fica muito mais fácil da gente visualizar quais comportamentos comunicativos que essa pessoa apresenta e conseguir intervir da melhor maneira possível. Então aqui ele já está me avisando que não vai ficar salvo. Para ficar salvo você tem que registrar, entrar com seu e-mail, com seu cadastro, fazer aquele processo inicial que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é colocar os dados do indivíduo que você está avaliando. Aqui no site ele ainda me oferece opção, né, de como que eu quero me referir a essa pessoa, meu filho ou indivíduo. Eu vou marcar indivíduo, mas eu recomendo fortemente que vocês façam essa avaliação com os pais, porque vai ter várias funções aqui de comunicação, que mesmo você conhecendo muito bem a criança, dentro de um contexto de terapia você não vai conseguir observar. E aí a gente vem aqui para as sessões, né? As sessões aqui são chamadas de declarações. Então eu vou ter as mesmas declarações, declaração A, B ou C. E ela que vai me nortear com relação à aplicação, de onde que eu vou iniciar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler essa declaração aqui, né? Essa frase para a pessoa que vai responder essa matriz. Se for a mãe do meu paciente, eu vou ler essa declaração aqui para ela. A única maneira de saber que ele quer algo é porque ele reclama ou choraminga quando está infeliz e desconfortável, e ele sorri e faz barulhos, ou se acalma quando está infeliz e confortável, quando está feliz e confortável. Essa declaração descreve seu filho, eu sempre faço essa pergunta para a mãe, né, ou para a pessoa que está respondendo esse questionário. Essa é a forma principal que ele tem de comunicação, ou tem outras formas de comunicação? Se tiver outras formas, eu vou vir aqui na segunda opção, no não, e a gente continua para o próximo passo. Se a pessoa que eu estou entrevistando me disser que sim, essa é a principal forma que a criança que eu estou avaliando se comunica, eu marco sim e inicio a aplicação daqui.
Nesse caso, eu vou marcar não, porque aquela criança, né, pensando no paciente hipotético que eu estou avaliando, ele apresentou outras formas de se comunicar. Ele usa gestos, ele pega a minha mão, ele tenta atrair a minha atenção de alguma forma para fazer algum pedido. Então, ele já ultrapassou essa fase aqui. Lembra que essa declaração está relacionada muito ao nível 1 e 2 de comunicação, é de 0 a 3 meses de idade. Então, é um comportamento comunicativo ainda muito primitivo, né? Então, eu vou marcar aqui que não, porque a minha criança tem mais funções de comunicação, mais comportamentos comunicativos além do choro e expressão facial de comodidade, né, de conforto, e eu vou para o próximo. E aí eu vou ler essa declaração aqui também para a família, né, para a pessoa que eu estou entrevistando. Ele não vem até mim para me dizer o que ele quer, mas é fácil para mim descobrir, porque ele tenta fazer as coisas sozinho. Ele sabe o que quer e o seu comportamento me mostra o que ele quer. Se fica sem algo para comer, ele apenas tentará conseguir mais ao invés de tentar fazer com que eu lhe dê mais. É aquela criança que tenta fazer as coisas sozinho, que vai lá e tenta escalar o armário para pegar as coisas, ou ela vem até você, te puxa pela mão, né, ou pega a sua mão e coloca em cima do objeto, daquilo que ela deseja. Se você estiver avaliando uma criança que tem essas características, provavelmente você vai começar a sua aplicação daqui. Então, dê muitos exemplos para a família, né? Ou até mesmo você, se é família e vai aplicar essa avaliação, pense em como que ele se comunica. Está dentro dessa sessão? Está dentro dessa frase aqui que eu li para vocês? Se sim, você vai marcar sim, inicia a aplicação daqui. E aí ele vai abrir para você todas as opções, né, todas as funções de comunicação para você mostrar como que ele comunica, para você marcar aqui quais que são os comportamentos comunicativos que a pessoa que você está avaliando comunica. A gente sempre vai começar aqui de protesto. Então, você vai ler essa declaração aqui, essa frase aqui, né? Você pode dizer que esse indivíduo não quer alguma coisa específica, como comida ou brinquedo ou um jogo que você está jogando com ele. Então, é protesto. Eu não quero mais fazer atividade, eu não quero mais comer, eu não quero mais tal objeto aqui na minha frente. Se sim, e aí você tem que marcar, sim ou não. Essa pessoa que eu estou avaliando, ela consegue fazer protesto? Ela protesta? Sim, beleza. Se eu marco sim, eu tenho que descrever aqui, eu tenho que mostrar aqui como que ela faz o protesto, usando alguns dos tipos de comportamentos abaixo para isso. Primeiro tópico, movimentos corporais. E aí eu vou marcar se é emergente ou dominado. Se ela fizer isso de forma inconsistente, só quando é solicitado ou só de vez em quando, você marca como emergente. Se ela fizer isso a maior parte do tempo, ou quando surgiu oportunidade, ou é a principal forma que ela tem de se comunicar, você vai marcar como dominado. Né? Então aqui você vai lendo todas as opções e vai marcando aquilo que se adequa melhor aos comportamentos comunicativos observados no indivíduo que você está avaliando. Então aqui dentro de movimentos corporais eu tenho movimentar a cabeça, virar a cabeça, puxar a cabeça, jogar a cabeça para trás, né, quando eu não quero mais esse objeto que está aqui na minha frente. Movimentar os braços, e aqui entra o empurrar, jogar as coisas no chão, entra dentro de movimentos corporais com os braços. Esse braço de morcego, né, quando traduz no site aqui, fica bem esquisito esse braço de morcego, seriam os movimentos estereotipados com os braços, né? E aqui você pode considerar também o flapping. Movimenta as pernas, se a pessoa faz batidinhas ou se ela chuta, se ela afasta a pessoa ou o objeto, ela tira da frente, né? Ela empurra o objeto, ela empurra a pessoa quando ela quer fazer um protesto, ela não quer mais continuar fazendo aquilo que ela está fazendo, ou atividade, ou comida, ou até mesmo a pessoa, ela não quer mais a pessoa próxima a ela. Então ela pode usar alguns dos tipos desses comportamentos aqui para se comunicar. Ela pode usar ela pode usar todos esses comportamentos, né? Vai depender da situação ou da forma que esse comportamento vai ser interpretado. Às vezes ela começa com o mínimo aqui, que é afastar a cabeça, e a gente não valida esse comportamento, né? Não entende esse comportamento comunicativo aqui como comunicação, a gente acaba ignorando, ele passa batido e a criança vai aumentando a complexidade desses comportamentos comunicativos. Se antes ela só afastava a cabeça, mas não foi validado, ela começa a agitar os braços, ela joga no chão, ela empurra a pessoa que está próxima. Então ela pode usar um comportamento, ela pode usar todos esses comportamentos comunicativos.
Aqui dentro de sons iniciais, né, a gente vai ter os gritos, os sons que ela produz, um balbucio. Então entra tudo aqui dentro de sons iniciais. Ela pode usar só de vez em quando ou dominado quando ela usar a maior parte do tempo. E expressões faciais também, né? Aquela cara fechada, cara de que não está gostando mais de fazer aquela atividade. E aí você vai marcar, mais uma vez, se é emergente ou dominado, e se ela não utilizar, você deixa aqui como não utiliza. E vai para o próximo item. Aqui dentro de continuar uma ação, que aí a gente já entra na função comunicativa de obter, né? E obter é dividido em alguns tópicos aqui para a gente avaliar. Então, dentro de continuar uma ação, o que você vai avaliar? Você pode dizer que essa pessoa gostaria de continuar uma ação ou atividade que você acabou de parar de fazer com ela. Tem até uns vídeos aqui, algumas fotos para vocês terem uma ideia, né, do que está sendo cobrado com relação a esse tópico. E aí você define mais uma vez, ele faz isso. Essa pessoa que eu estou avaliando, ela pede para continuar uma ação. Por exemplo, você está fazendo cosquinhas na criança e ela demonstra de alguma forma que ela quer mais cosquinha. Você está brincando com bola com ela demonstra de alguma forma que ela quer continuar aquela brincadeira? Se sim, você vai marcar a opção sim e vai descrever aqui quais que são os comportamentos que ela utiliza para isso. Pode ser movimentos corporais, expressões faciais, o contato visual, olhar para você fez a ação, né? Por exemplo, as cosquinhas, fez cosquinha na criança, parou de fazer a cosquinha, ela quer mais, então ela olha para você indicando ali que ela deseja que você continue aquela ação. E aí você vai marcar aqui, se ela fizer isso emergente ou dominado, e vai para o próximo item. Obter mais de algo. O que seria isso, obter mais de algo? Porque quando o indivíduo, por exemplo, acabou de comer, ele quer um pouquinho mais de comida. Você vai marcar aqui mais uma vez. Ele faz isso? Faz. Então, vou marcar aqui sim e vou demonstrar aqui, né? Vou escolher aqui quais comportamentos comunicativos que ele utiliza para comunicar que ele deseja mais de algo. E aí pode ser aproximando do objeto desejado, ela não aponta para a comida, ela não tenta pegar o alimento, mas ela chega perto, fica próximo, usa movimentos de cabeça, movimenta os braços, as pernas, leva o item desejado até você, ela vai lá na cozinha, pega o pote de biscoito e vai até você indicando que ela quer aquele pote de biscoito. Se for um livro, né, uma bola, um brinquedo que você está fazendo com ela, ela pega aquele objeto e vai até você indicando que ela quer continuar fazendo aquilo. Sons iniciais também podem surgir para essa função de comunicação. Por exemplo, o grito, os sons, um balbucio, qualquer som que esse indivíduo produz com função de comunicação é considerado um comportamento comunicativo, né? Então você pode marcar aqui também. Se ele utiliza, você tem que definir se é emergente ou dominado. Se ele não utiliza, você deixa como não utiliza, não usado, e passa para o próximo item. Aqui no B4, que é atrair atenção, a gente vai avaliar se o indivíduo faz certas coisas que atraem a sua atenção para ele, mesmo que ele não esteja tentando chamar a sua atenção de propósito, né? A criança que você passa, ela chama, ela sorri, ela faz algum movimento corporal. Então você vai definir aqui se ela chama atenção, se ela faz algumas coisas, né? Determinados comportamentos que acabam chamando a sua atenção para ela. Se sim, você marca que sim. É o mesmo processo, você vai marcar aqui se é emergente ou dominado e indicar quais comportamentos comunicativos que ele utiliza para essa função de comunicação. E aí nós chegamos na seção C. A seção C ela é mais extensa, que eu vou ter 17 subitens para a minha avaliação. Então na seção C, o que eu vou ter em termos de comunicação? A seção C é de fato o que vai entrar na comunicação simbólica, né? Então tudo que envolve símbolos entra aqui a partir da seção C ou declaração C. O que eu vou ter, quais características que eu vou ter nessa seção, né? É um indivíduo que já utiliza de comunicação, ele aponta, ele utiliza gestos convencionais, ele movimenta a cabeça, ele faz triangulação com o olhar, ele olha para o objeto de desejo, olha para você, olha para o objeto de novo, como se ele estivesse indicando, né, através do olhar aquilo que ele deseja. Ele produz sons, ele pode utilizar da fala, ele fala palavras para essa sessão.
ou ele utiliza escrita, ou utiliza braille, enfim, tudo que envolve símbolos, inclusive a comunicação aumentativa e alternativa, entra dentro dessa declaração C. Se eu estou avaliando uma pessoa que já utiliza fotos para comunicação, né, ou já utilizou, ele consegue dominar aquele sistema, mesmo que de forma, mesmo que o sistema ainda esteja limitado para as necessidades comunicativas dele, mas ele consegue utilizar esse sistema para comunicação, ele também está aqui nessa seção C. Então, vou marcar aqui sim. Vou marcar sim aqui. E aí, eu vou começar a minha avaliação daqui. Então, eu posso começar da avaliação da seção A, B ou C. Eu posso aplicar a B e continuar aplicando até finalizar, incluindo a seção C? Posso. Às vezes eu faço isso. Dentro da minha avaliação e aquilo que a família apresenta para mim, eu entendo que eu vou iniciar a minha avaliação da B, eu começo a fazer a minha aplicação da B. E quando chega aqui, ela ainda apresenta algumas características, né, simbólicas que fazem parte da C, eu continuo aplicando a seção C até finalizar a matriz. Prefiro pecar pelo excesso, né, e aplicar a seção B e C, ou a A e a B também, e conseguir pegar todos os comportamentos comunicativos dela, do que aplicar apenas uma seção e às vezes ficar naquela dúvida, será que tem mais, né? Será que tem mais comportamentos comunicativos que a gente não avaliou? Então você pode fazer dessa forma aí também. Então se eu marcar aqui que sim, ou eu posso começar daqui também, né? Se eu tenho uma criança que já fala, que aponta, que fala algumas palavras, que usa desses gestos convencionais, eu vou começar daqui. Eu vou começar da seção C, ou declaração C. Eu não preciso aplicar nem a A, nem a B, porque eu entendo que ele já superou esses níveis anteriores da comunicação. Então, eu marco aqui que sim, vou para o próximo, e aí ele volta de novo com a parte de recusa ou rejeita, e é o mesmo processo. A gente marca aqui sim e descreve, né, a marca aqui quais são os comportamentos que ele utiliza para se comunicar. Como a parte simbólica da comunicação entra a partir desse nível, aqui eu vou ter tanto os gestos convencionais e vocalizações, os símbolos concretos, né, que é a utilização de fotos ou objetos reais, miniaturas, para se comunicar com função de comunicação, e os símbolos abstratos, que eu vou ter a palavra falada mesmo, que quando o indivíduo fala essa palavra, posso ter os sinais manuais aqui, a escrita, os símbolos, a utilização do braille, né? Símbolos 3D e símbolos 2D. Então aqui dentro de símbolos eu vou ter tanto os símbolos concretos, gestos convencionais e símbolos abstratos. Você vai marcar aqui da mesma forma, emergente ou dominado, para cada um desses itens. Ou caso a pessoa não utilize, você não marca nada e deixa como não usado. Vai para o próximo item. Aqui também entra o nível de linguagem. Então, para todas as perguntas, as 17 perguntas que a gente tem aqui na seção C, ou declaração C, vai sempre, a última pergunta é sobre linguagem. Se esse indivíduo que você está avaliando consegue combinar 2 ou mais itens, né, 2 ou mais símbolos para comunicar. Por exemplo, falar, eu não quero fazer atividade. Eu não quero brincar com bola, né? Aqui nós estamos avaliando recusa ou rejeita. Então, eu teria que trazer essa recusa ou rejeita em uma frase, combinando 2 ou mais símbolos. Lembrando que pode ser feito através da fala, da escrita ou utilização de símbolos gráficos, de fotos, de imagens. Se esse indivíduo faz isso, você marca como dominado ou emergente, né, se for o caso, e vai para o próximo item. Não vou passar por todos os itens aqui, eu acho que já deu para vocês entenderem, né, como é feita a aplicação da matriz. Finalizou essa aplicação, eu posso finalizar na seção B também, eu não preciso aplicar ela toda para ver o resultado. Eu marco o não, vou para o próximo item, né, caso o indivíduo não faça isso. E no final da aplicação ele já aparece a opção para você ver o perfil da matriz, que é onde você vai visualizar o quadro de comunicação, né, aquilo que você conseguiu obter ali com relação à sua aplicação. E é esse quadro que a gente vai utilizar para basear a nossa intervenção, né? Tanto as metas, os objetivos. Vou abrir um aqui que eu já apliquei, só para vocês verem o que a gente pode ter aqui no site, né? Como que a gente pode explorar essa avaliação aqui no site. Então, eu venho aqui em gerenciar minhas avaliações. Aqui em gerenciar minhas avaliações, você vai ter acesso
a todos os protocolos que você já aplicou, né, a todas as avaliações que você fez aqui no site. Se você fez o seu cadastro, entrou com o seu e-mail, tudo certinho, ela vai ficar salva aqui. Quando você for reavaliar, você pode só atualizar os dados dessa matriz, você não precisa aplicar ela toda e vai ficar salva, né, gente? Então é uma ferramenta que você pode consultar várias vezes aí, sempre que for necessário. Vou abrir um aqui só para vocês verem como que é esse perfil, né, essa matriz quando a gente aplica e quais informações que vai ter aqui pra gente. Então, como vocês podem ver aqui no nosso quadro, eu tenho na vertical aqui os níveis de comunicação, que vai até os 7 níveis que eu falei para vocês. Se eu passo o cursor em cima do nível, ele traz para mim o que se refere a cada nível desse, né? Qual que é o comportamento que eu vou observar em cada item. Isso é importante também, eu acho interessante colocar isso no relatório, né? Colocar dentro do meu plano que você está descrevendo qual o nível atual de comunicação desse indivíduo que você está avaliando. O que eu tenho aqui também? Eu tenho as áreas da comunicação. Né? Lembra que a matriz é dividida em razões pelas quais nós nos comunicamos e quais comportamentos que eu utilizo para isso? Então aqui eu tenho as principais razões que nos movem a ter qualquer tipo de comunicação. E o quadro ele é dividido nesses subitens relacionados a cada função de comunicação. Então, para essa criança que eu estou mostrando o quadro dela aqui, ela está em vários níveis diferentes. Lembra que eu falei que a matriz ela não é linear? Eu tenho criança que vai estar desde o nível 3, 4 até o nível 7, para algumas áreas de comunicação. Essa daqui, ela tem várias coisas que ela ainda não utiliza. Olha aqui o gráfico. Então, tudo que está em branco aqui são coisas que ela ainda não utiliza. São funções de comunicação que ela ainda não utiliza. O que está em branco são coisas emergentes, né? São funções de comunicação que estão emergentes. O que está em laranja são funções de comunicação que já está dominado. Pode estar dominado no nível 4, que é de comunicação convencional, né? Que ela já utiliza gestos, apontar, movimentos corporais, enfim. Mas ainda para o nível 5, que seria a utilização de símbolos, ela ainda não dominou. Então eu tenho que ter atenção para isso, porque mesmo uma função que ela tenha dominado, pode ser que ainda não há uma comunicação que está dominada no nível simbólico. Isso eu quero trazer ela para o mundo simbólico, o mundo dos símbolos, né, que é onde nós estamos inseridos. Eu tenho que pensar em como que eu vou expandir essa função de comunicação, né, expandindo esses comportamentos comunicativos para chegar numa forma simbólica de comunicação. Outras coisas que a gente tem aqui com relação à matriz, né, eu tenho a pontuação. Eu gosto também de colocar isso na matriz, porque esse percentual aqui se refere ao percentual comunicativo. O que esse indivíduo, essa criança que eu avaliei aqui tem de comunicação. Então, eu poderia dizer que essa pessoa que eu avaliei tem 51% de toda a comunicação que ela poderia comunicar, ela comunica apenas 50%. 51% de comunicação é o que ela tem aqui. E vocês veem que ela tem até várias áreas aqui que estão dominadas. Quando eu clico na coluna cinza, na vertical, ela traz para mim os números também. Ela traz um gráfico aqui com os números. Então, mesmo as coisas que estão dominadas, vocês podem observar que não está 100%. Por quê? Porque ele não está no nível ainda simbólico. Eu cliquei no nível 4, que é de comunicação convencional. Então, ela já consegue, de uma forma convencional e intencional, recusar coisas, mas ainda não é 100%. Por quê? Porque ela não utiliza de símbolos para isso. Então, para que a comunicação seja o mais funcional possível, a gente tem que fazer a introdução dos símbolos nesse caso aqui também. Várias coisas estão em 0, porque ela ainda não utiliza. Algumas funções de comunicação estão emergentes, né, que é cumprimentar as pessoas, aqui está 50%. Então, eu posso utilizar esse gráfico para traçar todo o meu raciocínio e criar o meu plano de intervenção aqui também. Eu clico aqui em retornar visualização padrão, eu já consigo visualizar o gráfico como um todo. Pessoal, então é isso sobre a matriz. Espero que vocês consigam aplicar aí. Qualquer dúvida, deixa no campo de mensagens que eu vou ajudar vocês, né, se tiver ficado alguma dúvida com relação à aplicação, acesso ao site. O material sobre a matriz, o link e o protocolo está disponível aqui dentro dos materiais complementares também. E na nossa próxima aula a gente vai
desenvolver o raciocínio para a implementação da comunicação alternativa aqui com base nessa avaliação que vocês acabaram de aprender como utilizar. Vejo vocês na próxima aula.